de pertencer à União. E provoca debate no Senado e nas redes sociais. A ministra Carmen Lúcia assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E a Conmebol sorteia os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Em meio minuto no Jornal Nacional. Com No Limite Garantido, você aumenta o limite do cartão para trocar sua TV enquanto seu dinheiro rende. Esse é o jeito Nu. Mas se quem domina o controle não é você... Para isso, a gente ainda não tem jeito. Bairros de Porto Alegre e a estação rodoviária voltaram a ficar alagados nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, choveu 18 milímetros em Porto Alegre. Com vento sul forte, a água foi represada no Guaíba. Bairros da Zona Sul ficaram novamente alagados. Moradores do Menino Deus mostram bueiros entupidos, o que agravou ainda mais o problema. O bueiro tá enchendo de novo. E assim, ó, é horrível aqui, tá cada vez pior. Toda vez tem que sair de casa. Isabel tentou tirar o carro que está embaixo d'água há 2 semanas. Mais uma vez, não conseguiu. Horrível, né? A gente não tem mais o que pensar, né? Um dia tem sol, outro dia tem chuva e já tá tudo alagando de novo. A Ceasa continua alagada há quase um mês. Mais de 1.000 toneladas de alimentos vão precisar ser descartadas. A parte mais baixa da rodoviária de Porto Alegre, que tinha secado, agora encheu com a água dos bueiros. De manhã faltou luz e esta estação, que drena o esgoto pluvial dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, parou de funcionar. Os alagamentos só diminuíram quando o Departamento de Água e Esgoto providenciou um gerador. A prefeitura disse que a distribuidora de energia desligou a luz para reparos na rede. A gente vai deixar o gerador de forma permanente, né, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de intercorrência. Das 23 estações de bombeamento de Porto Alegre, 6 ainda não estão funcionando. Na semana passada, o Lago Guaíba recuou bastante e, no sábado, ficou oficialmente abaixo da cota de inundação. Mas, na última noite, voltou a subir, 36 centímetros. Hoje, no final da tarde, recuou e bateu em 3 metros e 60 centímetros, que é a cota de inundação. Ao lado da Avenida Mauá, no lugar de uma das comportas do sistema de proteção contra cheias, a prefeitura manteve essa barricada, com sacos de areia e cimento. Em Guaíba, na região metropolitana, o rio subiu mais ainda, 43 centímetros, segundo a Agência Nacional de Águas. Sem previsão para voltar. A água ela está sempre com repique, né? Ela baixa e sobe. Ela está nesse vai e vem, esperando que baixa essa água para a gente poder voltar e voltar energia para a gente começar a limpeza. Não sei se é limpeza a palavra certa, né? É triste. Agora são 7 horas da manhã. O atendimento começa só daqui 1h30, mas já tem mais de 100 pessoas aguardando na fila. São moradores que perderam tudo na enchente e agora tentam conseguir o auxílio do governo. Que horas que a senhora chegou aqui na fila? 20 para meia-noite. Se tu não chega esse horário, tu não consegue. O governo estadual paga a parcela única de até R$ 2.500 por família. A distribuidora de energia informou que precisou consertar um equipamento da rede e que a luz voltou antes do meio-dia. Desde o início desse desastre, o Brasil tem acompanhado os acontecimentos no Rio Grande do Sul com aflição, com espírito solidário e também com um respeito enorme pelas demonstrações de força que os gaúchos têm renovado dia após dia. Um mês inteiro se passou. E essa tragédia histórica produziu cenas e situações que foram se fixando na memória e no coração de todo mundo. Temporais, granizo e até um tornado arrastaram o Rio Grande do Sul a um cenário jamais visto. Impressionante. E está crescendo o rio que está vindo sujeira. A velocidade da água não deu chance de reação aos moradores. E vem muita chuva ainda, o que nos espera, meu Deus. Chega aí alguma árvore! Logo ali tem uma árvore! Mais pra baixo tem uma árvore! O
Brasil estendeu a mão para ajudar o Rio Grande do Sul. Forças de segurança de todo o país se uniram à corrida para salvar vidas. Muitas famílias passaram dias isoladas. Fica pelos bombeiros, pelo amor de Deus! Os bloqueios em rodovias passaram de 200. Hoje estão em torno de 100. Algumas travessias, como esta em Santa Maria, já foram restabelecidas com soluções provisórias. No dia 2 de maio, as águas dos rios que desaguam no Guaíba chegaram à capital. Em apenas um dia, o lago superou o nível da grande enchente de 1941. A cheia oscilou, até que em 1º de junho, o Guaíba finalmente baixou da cota de inundação. Durante todo esse tempo, Porto Alegre sofreu as consequências de cada variação. O sistema de proteção contra cheias falhou. A orla se transformou em porto humanitário. Milhares de pessoas chegaram só com a roupa do corpo. Olha aqui, uma senhora está sendo carregada. Em 5 de maio, o Guaíba alcançou o novo recorde histórico de 5,35 metros. Ao contrário de outras tragédias climáticas que nós já testemunhamos, essa, ao longo dos dias, foi piorando em vez de melhorar. Com Porto Alegre isolada, a prefeitura construiu o chamado Corredor Humanitário. E na região metropolitana, o caos. A pista do aeroporto virou lago, diques rompidos e a zona mais populosa do estado debaixo d'água. Botes, barcos, pranchas, motos aquáticas, até tanques foram usados nos salvamentos. Eu acho que tem anjos aqui. Os anjos de mantimento, hein? Isso. Água. Por favor. Isso. Corpo de bombeiros! E vocês não se animam a sair daí não, gente? Não vão sair porque os vizinhos daqui do lado saíram e vieram e roubaram tudo. E no Vale do Taquari, quando a água baixou... Em alguns casos, nem mesmo as paredes ficaram de pé. A senhora que foi resgatada estava naquela ponta lá, ó. A tragédia gaúcha multiplicou a solidariedade. Doações chegaram de todo o país e até de fora dele. No auge das cheias, cerca de 800 abrigos acolheram mais de 80 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Vai melhorar o mundo, mas quando a água descer. Nas estradas, quilômetros de acampamentos. Hoje, mais de 600 mil pessoas continuam fora de casa no estado, cerca de 40 mil em abrigos. O caramelo virou símbolo de resistência. Recuperado, o cavalo tem uma fila de interessados para adoção. Além do caramelo, milhares de outros animais foram atingidos de alguma forma pela enchente e a maioria ainda tem futuro incerto. Seguindo o curso em direção ao oceano, as águas do Guaíba chegaram ao sul do estado na segunda semana de maio. A gente está no ponto exato de encontro das águas que descem do Guaíba com as águas aqui da Lagoa dos Patos. Repara que o tom de água nesse ponto em que eu navego, ele é bastante claro. Agora, a gente está atravessando exatamente a fronteira. Agora, a água está bastante escura. As chuvas voltaram ao Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari encheu mais uma vez. Onde a água baixava, cenários de destruição e toneladas de lama e entulho tomaram conta das ruas. O que a senhora gostaria de achar aqui que ainda não encontrou? Tudo. Fica tranquilo. Fica. Vai dar tudo certo. Vai. Em 17 de maio, o estado confirma a primeira morte por leptospirose. No mesmo dia, bombas da Companhia de Saneamento de São Paulo chegaram para acelerar a drenagem em Porto Alegre e na região metropolitana. Na reta final de maio, o clima deixou o Rio Grande do Sul respirar.
Entre os quase 500 municípios gaúchos, apenas 22 não sofreram com as chuvas extremas. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram diretamente prejudicadas. Mas que ninguém duvide da capacidade desse povo de se reerguer. Porque tão grande quanto as perdas da enchente é a força dos gaúchos, com o apoio de todo o Brasil, para começar tudo outra vez. O Brasil é muito grande, o Rio Grande do Sul é guerreiro e nós vamos vencer essa também. Vamos seguir em frente, vamos à luta. Nós somos fortes, né? Uma equipe do Jornal Nacional entrou hoje no Aeroporto Internacional Salgado Filho, que só deve reabrir no fim do ano. Em um mês fechado, 600 mil pessoas deixaram de passar por esse saguão. 5.400 voos não foram realizados. A água tomou conta de tudo e atingiu principalmente equipamentos elétricos, eletrônicos e cabos de telefonia e internet. O Aeroporto Internacional Salgado Filho conecta Porto Alegre a 22 cidades brasileiras e a 6 destinos internacionais. A gente está chegando agora na parte que foi mais afetada pela enchente, que é o primeiro andar, o andar do desembarque, onde funcionam algumas lojas também. Como a gente viu lá de cima, a água já secou, sobraram algumas poças pelo caminho e a água aqui, ó, ficou na altura do bebedouro, né? Ficou nessa marca aqui. Agora mesmo é o trabalho de limpeza, aqui são os banheiros, trabalho de limpeza e de recuperar tudo isso. Aqui era um painel de informação, muito trabalho pela frente. A água também cobriu essa área aqui onde é feita a entrega das bagagens, tanto que tem mato, tem lixo, pedaço de pau em cima das esteiras. Muitos dos equipamentos de um aeroporto são feitos sob encomenda e esse é mais um dos desafios. 4.000 pessoas trabalham no aeroporto. Os funcionários de algumas lojas já voltaram para fazer a limpeza. Aqui no pátio das aeronaves, a água já secou e tudo já foi limpo, mas ainda há alguns pontos de alagamento nas laterais da pista. Segundo a concessionária, só depois que essa água secar totalmente é que eles vão poder fazer uma análise do solo, dos sistemas de navegabilidade e de iluminação. A concessionária, que administra o terminal desde 2018, diz que precisa de apoio do governo federal para que o aeroporto volte a operar. O caminho crítico é a pista. Aqui pousa uma aeronave com 10 toneladas cada 10, 15 minutos. O pavimento tem que aguentar isso. O que a gente quer é abrir esse aeroporto o mais rápido possível. Precisamos trabalhar juntos e recursos para poder correr rápido. Numa vistoria hoje de manhã, o ministro Paulo Pimenta, que está à frente da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, não descartou a possibilidade de que o governo faça um ajuste no contrato de concessão para pagar parte dos prejuízos. E explicou por que ainda vai demorar quase 6 meses para o aeroporto reabrir. O trabalho de sondagem ele deve se estender por um prazo de 45 dias. Esses equipamentos de sinalização, navegação e outros equipamentos que foram comprometidos são equipamentos com prazo de entrega que não serão de menos de 4 meses. A gente poderia imaginar que no Natal e no Ano Novo a gente pode estar com esse aeroporto funcionando novamente. No extremo sul do estado, uma aldeia indígena está precisando de doações. Uma estrada de terra nos leva a uma das 3 tribos indígenas da cidade de Rio Grande. A aldeia Pararoquê, que no idioma Mba-Guarani significa Portal do Mar, tem 21 famílias, cerca de 80 pessoas que ficaram ilhadas. A gente passou como se a gente estava na pandemia. Muitas famílias estavam em suas próprias casas, isolados, porque não dava para sair, era muita chuva. Dona Talcira foi visitar os filhos em Porto Alegre. O plano era retornar na primeira semana de maio, mas ela só conseguiu voltar na última quinta-feira, quando o acesso pela estrada foi restabelecido. Quando a senhora chegou em casa, o que a senhora encontrou? Nada, não encontrei mais nada. Estava tudo destruído pela água, né? Essa aqui é a principal construção da aldeia, a OP, a casa onde são feitos os rituais ancestrais e espirituais, que estão suspensos porque a água destruiu toda a parte interna. Em respeito às tradições dos Pararoquê, nós não podemos filmar ou fotografar lá dentro. A gente fez uma valeta para a água escorrer para lá, porque ela entrava só para dentro. Ajudou um pouco, porém também não suportou, porque era muita água. Os indígenas Pararoquê vivem da venda de artesanato e plantam para consumo próprio.
Aipim tô perdendo a metade agora e batata doce também a metade. E milho, amendoim, perdi, não dá. Apodreceu tudo. As famílias estão vivendo de doações. Hoje, uma equipe do IBAMA visitou a aldeia numa ação humanitária. Vacinou animais e entregou alimentos. Os técnicos do IBAMA também vão levar da Embrapa, de Pelotas, mudas de árvores frutíferas para serem replantadas em aldeias prejudicadas pela água. O propósito é revegetar o local com frutíferas nativas que já faz parte, né, da cultura nossa em geral e deles especialmente, né? Frutas da tradição, né, da própria cultura guarani. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. As imagens de satélite mostram que as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul estão sendo levadas para o oceano à medida que uma frente fria avança pelo sul. Amanhã, a previsão é de tempo firme em todas as regiões gaúchas, só que amanhece mais frio. Há possibilidade de geada na região da Campanha, onde as temperaturas podem ficar abaixo dos 4 graus. Em Porto Alegre, mínima de 7 e risco de nevoeiro. À tarde, os termômetros param nos 18 graus. E a tendência para junho no estado é essa. Na primeira quinzena, mais sol do que chuva. Na segunda, temporais. Na terceira semana do mês, as fortes pancadas de chuva devem se concentrar no sul gaúcho, em cidades próximas das lagoas dos Patos e Mirim. Na última semana, em municípios mais ao norte, desde Porto Alegre até a Serra. Os meteorologistas dizem que essas chuvas têm potencial para causar transtornos. Porém, ressaltam, são esperadas quantidades menores na comparação com as registradas no fim de abril e em maio. E esse período de chuva deve ser mais curto, sem aquela sequência longa de dias chuvosos, o que tende a reduzir o impacto das tempestades. Estamos na torcida e vamos atualizar essa condição aqui nos próximos dias. Agora vamos falar da semana chuvosa no litoral do Nordeste. De Salvador a João Pessoa. É possível ter grandes volumes dia após dia. E isso também vale para Aracaju, Maceió e para o Recife. Nessa terça-feira também pode chover forte em Natal, Macapá e Boa Vista. Fica seco no Tocantins, no sul do Maranhão e do Piauí, no centro-oeste do país, no Triângulo Mineiro e no norte de São Paulo. No litoral paulista, tempo chuvoso. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, queda brusca de temperatura, mais de 6 graus. Na capital paulista, hoje fez quase 26 e amanhã a máxima prevista é de 19. No Rio, hoje teve calor de 31 graus e meio. Amanhã cai para 25. Mas a partir de quarta-feira volta a esquentar aos poucos. No Rio Grande do Sul também. Em Porto Alegre, mínimas de 12 a 16 graus até domingo. E máximas de 22 a 27 graus também no fim de semana. Até amanhã. Bonner, Renata. Obrigada, Eliana. A seguir, a polêmica sobre a PEC das praias. Você já parou para pensar como os minérios fazem parte da vida da gente? O cobre tá aí no ultrassom que tá mostrando a Júlia pela primeira vez. O ferro tá no navio que movimenta a economia. E no fogão da Rosa, que movimenta a casa toda. E o níquel tá nos carros elétricos e em muitos dos equipamentos movidos a bateria. Quase tudo na nossa vida tem a ver com a mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Terças, nas noites da Globo. Médicos que não desistem nunca. O que aconteceu? Jovem, 19 anos, vítima de acidente de moto. Sob pressão. Se é baseado numa história real, tem no Globoplay. Ainda não há pistas do caso do serial killer que aterroriza Los Angeles. É um Matt. Por pura sorte, o serial killer caiu bem no nosso colo. Eu tenho uma proposta para você. Vamos fazer um podcast. Se é série gringa, se é exclusivo, tem no Globoplay. Você sabe onde os fãs de entretenimento se encontram? Aqui no G-Show. Porque aqui tem tudo sobre os seus realities favoritos. Tem também os resumos das novelas. E tem as tendências de moda e beleza. E aqui tem tudo mais. Aqui no G-Show
A gente conecta os apaixonados por entretenimento. G-Show, aqui é fã. A montanha Bedu entrou em erupção e os tremores chegaram a 8 graus, o nível mais alto. Agora vamos mostrar nossas imagens exclusivas. A destruição causada pelo desastre é sem precedentes. Ordens de evacuação foram emitidas para Seul. Especialistas fazem alerta sobre novos tremores em breve. Vão acontecer 2 erupções no vulcão nas próximas 17 horas. Se nós não impedirmos, todo mundo na Coreia do Norte e do Sul vai morrer. Hoje, depois de renascer, Tela Quente está em alerta vermelho. É assim que a gestão do MDB enfrenta a fome na cidade de São Paulo. Olha, pessoal, dá uma olhada. Hoje, bife a rolê. Vamos comer. Bora! Barriga cheia? O programa Rede Cozinha Escola, ele une segurança alimentar, curso profissionalizante e emprego. Olá, no nosso próximo encontro tem dicas importantes para você não cair no golpe de bandidos que se passam por outras pessoas para roubar condomínios. Eles fingem ser entregadores, prestadores de serviço e até moradores, portanto todo cuidado é pouco. A gente também vai mostrar a dificuldade que mulheres estão encontrando para fazer laqueadura, mesmo tendo a lei do lado delas. E mais, a gente vai conferir os destaques de Renascer, esse novelão que mexe com as nossas emoções. Estou te esperando 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Até lá! Manifestantes invadiram hoje a Assembleia Legislativa do Paraná. Eles quebraram uma porta de vidro e 3 pessoas se feriram. Professores, alunos e servidores protestam contra um projeto de lei que terceiriza a administração de 200 escolas estaduais e tramita em regime de urgência. Depois da invasão, a Assembleia retomou a sessão de forma online e aprovou o projeto em primeira votação. Os deputados vão voltar a analisar o texto amanhã. E numa votação que vai ser encerrada logo mais à meia-noite no plenário virtual, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que a abertura de novos cursos de medicina deve seguir as regras previstas no edital Mais Médicos. Ele estabelece, por exemplo, a prioridade para regiões onde faltam profissionais. Uma proposta em discussão no Senado está provocando polêmica e discussões inflamadas. O texto retira da União a exclusividade da posse de terrenos vizinhos da faixa litorânea. A proposta de emenda à Constituição está em fase de discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ficou conhecida como a PEC das Praias. A Câmara dos Deputados já aprovou o texto. Ele transfere gratuitamente para estados e municípios áreas à beira-mar, que hoje pertencem à União, e para proprietários privados que já ocupam esses espaços, como hotéis e resorts, desde que os empreendimentos paguem por elas. Apenas áreas ainda não ocupadas e locais onde são prestados serviços públicos, como portos e aeroportos, continuariam nas mãos do governo federal. Essas áreas à beira-mar foram delimitadas em 1831 e ficam atrás das praias, numa faixa que começa a 33 metros do mar, contados a partir do ponto mais alto da maré. Atualmente, pessoas ou empresas podem usar as áreas e até transmitir para herdeiros, desde que paguem impostos específicos. O Brasil tem hoje 564 mil imóveis registrados em terrenos de marinha, que geraram, só no ano passado, 1 bilhão e 100 milhões de reais em impostos para a União. Na semana passada, uma audiência pública na CCJ do Senado sobre o tema provocou discussões também fora do Congresso, nas redes sociais. Uma das preocupações é com o acesso do público, em geral, às praias. O ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, disse que vai trabalhar contra a PEC. O governo é contra do jeito que é apresentado pelo senador que está apresentando essa proposta como relator. Vamos trabalhar contrário na CCJ. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras, que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias. O relator da proposta, senador Flávio Bolsonaro, do PL, disse que ela não dificulta nem impede o acesso de banhistas. A PEC trata apenas desses terrenos já ocupados
e o espaço público, que é a praia, vai continuar sendo de uso comum de todos os brasileiros. Não há esse risco e digo mais. Se essa PEC for aprovada e houver a transferência onerosa dessas propriedades, o que vai se arrecadar com o pagamento, essas pessoas que podem pagar para terem esse título definitivo, as dezenas de bilhões de reais que seriam arrecadados com isso, poderão servir para a construção de habitações populares, poderão servir para a construção de encostas, né, para proteger toda a orla, poderiam ser investidos no replantio de manguezais, poderiam ser investidos em uma série de coisas que vão beneficiar o meio ambiente. O senador Eduardo Gomes, do PL, afirmou que a PEC poderá movimentar a economia de maneira sustentável. Qualquer brasileiro que vai a qualquer lugar do mundo observa essa exploração sustentável e a população brasileira não pode abrir mão de ter condições de investimento, geração de emprego e renda e conciliar isso com preservação ambiental. É possível que um empreendimento feito de maneira sustentável consiga dar um resultado melhor. Ambientalistas têm preocupação com o impacto da proposta na preservação da região costeira. Sem a proteção da União, pode haver mais construções que deixem as áreas próximas ao mar mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Se privatizar e começarem a construir inúmeros prédios e construções privadas para se faturar economicamente, poucas pessoas vão faturar economicamente, isso aí traz um enorme risco. Mas mais do que isso, é porque essas áreas se tornam extremamente vulneráveis ao aumento do nível do mar, as ressacas ficando cada vez mais fortes. Muitas áreas brasileiras, as ressacas nas próximas décadas podem atingir até 5 metros, entre 2 e 5 metros. Então, temos que nos preparar para essa mudança climática e não para privatizar as praias como elas são hoje. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que a PEC vai passar por um amplo debate com a sociedade e que não há pressa para colocar o texto em votação. Nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento devido acerca do mérito da proposta. Se ele é bom ou não, isso é uma aferição que o debate é que vai poder permitir chegar a essa conclusão. Então, o que eu posso garantir como presidente é que não vai ser pautado da noite para o dia, nem haverá nenhum tipo de assodamento para poder atropelar o amadurecimento desse tema, especialmente porque trata de uma alteração constitucional. Um programa da Corregedoria Nacional de Justiça está entregando documentos de propriedades para moradores de favelas. É como milhares de comunidades foram se formando Brasil afora. Eu morava no Paraná, mas eu vim de lá pequena. Aí eu morava em Goianás. Não deu certo, fui para casa da minha mãe. Da minha mãe vim parar aqui na favela. Já vim com um pouco de filho. Eu fiquei com 5. Não. É brincadeira? Não é não. Quem foi chegando trouxe a arquitetura do esforço. Quando eu cheguei aqui, meu chão estava assim, ó. E o chão a cozinha estava igual a sala. Aí a gente deu um tapinha, né? E ficou dessa situação. Colocamos piso. Colocamos piso, foi botando azulejo. Criou o urbanismo da necessidade. Aqui são 3 donos. A senhora vendeu a primeira e depois o primeiro vendeu a segunda. O segundo aqui são 3 donos. E assim, a maior favela de São Paulo ganhou o formato que tem hoje. Heliópolis é o lar de 200 mil pessoas. As histórias dos moradores que chegaram aqui há mais tempo são sempre muito parecidas. Mas apesar de muitos deles terem construído esse lugar literalmente com as próprias mãos, eles também têm um sentimento muito parecido que é meio estranho. É de que eles têm algo, mas que não é bem deles. Terezinha, Célia e Ivani nunca tiveram documentos das casas. O que as 3 tinham era o mesmo medo. Desde derrubar a casa e mandar a gente para um abrigo. Hoje, com palanque e festa, elas ganharam os registros. O programa Solo Seguro Favela, da Corregedoria Nacional de Justiça, vai entregar em todo o Brasil documentos de propriedade para pessoas que já têm a posse legal, mas não a escritura do imóvel em que moram. Pequeno pedaço de papel, mas com valor enorme, porque esse título representa uma propriedade que pode se deixar para os herdeiros, que pode se transacionar, pode vender, comprar, pode ir ao banco e obter um financiamento, dando aquele imóvel em garantia. Cidadão, na acepção plena da palavra. Agora vão ser 17 mil escrituras. O Brasil tem 7 milhões de residências em favelas. E o papel não resolve outros problemas da comunidade, segurança, serviços públicos, mas ele já acaba com aquele sentimento esquisito de ter algo
que não é seu. Estamos chegando. Faça favor. Pode chegar? À vontade. Pode chegar por quê? Porque a casa é minha. A seguir, os confrontos das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Dia dos Namorados Vivo. Presentes para quem valoriza cada minuto. 50 anos de um clássico. Mais apaixonante a cada temporada. Que bom que você tá gostando disso! De segunda a sexta. Filme para assistir junto, só na sessão da tarde. Terças, nas noites da Globo. Médicos que não desistem nunca. O que aconteceu? Jovem, 19 anos, vítima de acidente de moto. Sob pressão. Teca já sabe que o pai do filho dela está vivo. Tu não tá nada interessado, nem em você e nem nessa criança. O rapaz que bateu na porta de Buba no Rio tá longe de ser esse príncipe encantado que você tá pintando. E Damião não consegue abrir mão de Eliana. Achei que a dona quisesse eu. Mas achou errado. E não é o que parece. Hoje, renascer. A vida da Natália está em contagem regressiva. Eu não confio mais em você. Cristo! Eu tô esperando um filho seu. Vocês têm que ir, mãe. Vocês têm que escapar desse monstro. Porque eu não pude. Às vezes, até o mais santo é capaz da maior perversidade. Basta apenas tocarem no ponto certo. Você é o mais próximo que eu tenho de uma família. Cristo Beltrán tem que morrer. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. E aqui em São Paulo, o MDB Mulher está mostrando como é possível fazer uma cidade com menos desigualdade. Ao lado do prefeito Ricardo Nunes, nós estamos assegurando os direitos e oportunidades para os nossos jovens. Sem esquecer a nossa luta pela causa animal. Quando nós, mulheres, participamos, novas ideias e um jeito diferente de fazer política acontece. Então, filie-se ao MDB. Não está fácil para ninguém. Depois de Encantados, sob pressão. A brasileira ferida num ataque no Líbano, perto da fronteira com Israel, saiu do coma. De acordo com a família, Fátima Bustani teve uma melhora e conversou com a equipe médica. Fátima tem 30 anos e foi internada em estado grave no sábado, quando um bombardeio atingiu a casa dela. O ataque feriu 2 filhos que também estão hospitalizados. O exército de Israel confirmou a morte de 4 reféns sequestrados pelo Hamas. 3 eram idosos. Segundo os militares, eles morreram meses atrás. Os corpos ainda estão em poder do grupo terrorista na faixa de Gaza. Cerca de 120 reféns permanecem em cativeiro no território palestino. O México vai ser presidido pela primeira vez por uma mulher. Este é o som da história sendo feita. Em 200 anos da República. Pela primeira vez em 200 anos de República, me tornarei a primeira mulher a chegar à presidência. Eu não cheguei aqui sozinha. Todas chegamos, disse Cláudia Sheinbaum. Chegamos todas. No país com um dos maiores números de feminicídios no continente, ela foi eleita presidente com quase 60% dos votos e vai governar a segunda maior economia da América Latina. Cláudia Sheinbaum Pardo é formada em Física e pós-graduada em Engenharia Ambiental. Tem no currículo o Nobel da Paz de 2007, quando o prêmio foi dado ao painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU.
Cláudia fazia parte da equipe com cientistas do mundo todo. Na política, Cláudia começou como secretária de Meio Ambiente da Cidade do México. Ela segue os passos do mentor político, o atual presidente Andrés Manuel López Obrador. O governo dele dobrou o salário mínimo e foi o primeiro a reduzir a pobreza abaixo de 40% em quase 50 anos. No discurso de vitória, ela prometeu manter e ampliar os programas sociais criados por López Obrador. Todos os programas. Só que esse legado deixa contas a acertar. O governo acumula o maior déficit orçamentário desde a década de 1980. Outro problema é a violência. López Obrador apostou na militarização da segurança pública, mas em 6 anos de mandato, o país acumulou 185 mil homicídios, um recorde nas últimas décadas. A nova presidente deve governar com a maioria do Congresso a favor dela. E com isso, poderá aprovar reformas da Constituição do país. Ela e López Obrador defendem, por exemplo, que a escolha de juízes da Suprema Corte seja feita por voto popular, o que, segundo críticos, ameaçaria a independência do judiciário. Mesmo diante das controvérsias, a eleição de Cláudia Sheinbaum foi celebrada por quem defende mais protagonismo para as mulheres. Uma conquista que não foi um acidente histórico. Desde 2018, o México mudou a lei eleitoral e criou cotas para as mulheres na política. Primeiro 30%, depois 40%. Hoje, cada partido tem que ter pelo menos 50% de candidatas do sexo feminino. No Congresso, atualmente, 47% das cadeiras são ocupadas por mulheres. O fato das mulheres estarem cada vez mais presentes em todos os níveis de governo fez com que os eleitores vissem que as mulheres podem liderar, podem assumir a presidência. Avaliou o professor de política da Universidade de Michigan, o mexicano Edgar Franco. Hoje, o presidente do Brasil e dos Estados Unidos conversaram por telefone com Cláudia e chamaram a vitória da nova presidente de histórica. Cláudia Sheinbaum vai assumir o governo no dia 1º de outubro. Que viva México! A ministra Carmen Lúcia assumiu hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela vai comandar as eleições municipais de outubro. No discurso de posse, a ministra afirmou que o melhor remédio para a mentira é a informação séria e que eleições livres e confiáveis são importantes para a democracia. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 300 convidados. Entre eles, o presidente Lula e os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, deputado Arthur Lira. A ministra Carmen Lúcia assume a presidência do TSE pela 2ª vez. Em 2012, foi a primeira mulher a comandar o tribunal e a presidir as eleições municipais. O novo mandato vai até 2026. Ela vai comandar as eleições municipais de outubro. Carmen Lúcia relatou 12 resoluções aprovadas em fevereiro pelo TSE com novas regras eleitorais, inclusive as que regulam o uso da inteligência artificial nas campanhas. Estão proibidos o uso de robôs na comunicação com eleitores e a alteração da voz e do rosto de pessoas em propagandas eleitorais. Carmen Lúcia tem 70 anos. É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Estado. Tomou posse no STF em 2006, indicada pelo presidente Lula no primeiro mandato dele. Carmen Lúcia presidiu o Supremo entre 2016 e 2018. O ministro Alexandre de Moraes, que comandou o TSE nos 2 últimos anos, abriu a sessão solene. O discurso de Moraes não estava previsto no protocolo, mas ele fez questão de elogiar a ministra. É magistrada exemplar, mas, acima de tudo, a ministra Carmen Lúcia é uma grande amiga, que honra o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral e, com sabedoria, firmeza, sensibilidade, garantirá, em 2024, eleições livres, seguras e transparentes, fortalecendo cada vez mais a nossa sólida democracia. A ministra Carmen Lúcia leu o termo de posse. Prometo bem fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Em seguida, deu posse ao vice-presidente da Corte, ministro Nunes Marques. Prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República.
Em seguida, discursaram o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Raul Araújo, o Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonet e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Em discurso, Carmen Lúcia agradeceu aos presentes, ao vice-presidente Nunes Marques e aos funcionários da Justiça brasileira. Fez também uma homenagem especial ao antecessor, ministro Alexandre de Moraes, pela atuação no comando da Corte. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará para sempre creditado à ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia também falou sobre as eleições municipais de outubro. Criticou o uso de informações falsas pelos antidemocratas. Disse que contra o vírus da mentira, o remédio é a informação séria e que as eleições livres e a confiança são importantes para garantir a democracia. Mais uma vez, é ano de eleições livres e democráticas no Brasil. De eleições, no plural. São quase 6.000 eleições, esse é o número de municípios. E esse é um tempo de pergunta e resposta da cidadã e do cidadão a si mesmo. Que cidade quero? Como a quero? E em quem confio para se chegar ao que aspiro e de que preciso? A pergunta é de todos, a resposta é pessoal, livre e, segundo a vontade de cada qual, pode ser secreta, como o voto. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústrias e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades. Instrumento espúrio, a mentira digital maquia-se como lantejoulas brilhosas nas telas, a seduzir o olhar e cegar o raciocínio sobre o que é mostrado. Mentira amolece a humanidade porque planta o medo para colher a ditadura, individual ou política. A Constituição e as leis da República estão sendo e continuarão a ser cumpridas com rigor e imparcialidade.
Eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano, como em anos próximos passados. A Polícia Federal indiciou o empresário Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Anata Binhoto, por crime de calúnia. No ano passado, eles hostilizaram a família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. O delegado que cuidou inicialmente do caso não tinha pedido o indiciamento por considerar que ocorreu uma injúria real, um crime de menor potencial ofensivo cometido no exterior. A defesa dos investigados manifestou surpresa com essa nova manifestação da Polícia Federal, sem que nenhuma outra prova tenha sido juntada aos autos. Um dos maiores astros do futebol mundial vai mudar de clube. O Real Madrid, que acabou de conquistar o título continental europeu pela 15ª vez, anunciou a contratação do francês Kylian Mbappé pelos próximos 5 anos. O ex-jogador do Paris Saint-Germain está treinando com a seleção francesa para disputar a Eurocopa. A Conmebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A Libertadores dá voltas, mas às vezes cai no mesmo lugar. O sorteio dessa tarde no Paraguai pôs frente a frente 2 times que acabaram de se enfrentar na primeira fase, Flamengo e Bolívar. Como o time boliviano ficou em primeiro lugar no Grupo E, tem a vantagem de decidir o confronto das oitavas de final em La Paz. Até agora, 6 brasileiros estão classificados para a fase de mata-mata da Libertadores. O Grêmio ainda luta para ser o 7º. Precisa jogar mais 2 partidas pelo Grupo C, que foram adiadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Amanhã, pega o Huachipato, no Chile, e sábado, o Estudiantes, em Curitiba. Caso passe em primeiro lugar do grupo, vai enfrentar o Peñarol, do Uruguai. Caso se classifique em segundo, vai pegar o atual campeão, o Fluminense, primeiro colocado do Grupo A. Por enquanto, garantido mesmo, só um confronto entre brasileiros. O do Palmeiras, primeiro colocado do Grupo F, contra o Botafogo, segundo do Grupo D. O primeiro jogo entre eles será aqui no Newton Santos. O Palmeiras está evoluindo, está crescendo, né, para a disputa dessa Libertadores, porque é um momento do mata-mata. O Palmeiras cresce muito, mas hoje o Botafogo, tecnicamente, coletivamente, é um time que me agrada muito. São 2 times que podem chegar ao título da Libertadores. O São Paulo, primeiro colocado no Grupo B, vai enfrentar o Nacional do Uruguai. Já o Atlético Mineiro, time brasileiro de melhor campanha na fase de grupos, com 15 pontos, vai encarar o San Lorenzo da Argentina. Os jogos de ida e volta serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.